Você sabia que uma comerciante de púrpura, vivendo em uma cidade sem sinagoga, teve o poder de mudar o curso da história? No dia 3 de agosto, celebramos Santa Lídia, uma mulher cuja conversão ao cristianismo e apoio aos apóstolos não só transformou sua própria vida, mas também deu início à fundação da primeira Igreja Católica na Europa. Este vídeo revela como sua fé e influência ajudaram a construir uma base sólida para o cristianismo no continente europeu. Prepare-se para uma jornada fascinante onde descobriremos como um simples ato de acolhida pode desencadear uma mudança monumental. Não perca a chance de entender o impacto duradouro de Santa Lídia e como seus feitos continuam a ressoar através dos séculos. Vamos explorar juntos o legado dessa mulher incrível e como ela transformou a Europa, fundando a primeira Igreja Católica. No dia 3 de agosto, a Igreja Católica se une em celebração à memória de Santa Lídia. Imagine a importância de um dia dedicado a honrar uma figura tão crucial na história do cristianismo. É como ter um aniversário especial que marca um momento de transformação e fé. Este dia não é apenas uma data no calendário, é um lembrete da profunda influência que uma única pessoa pode ter em moldar a história. Assim, Santa Lídia é lembrada não apenas por suas ações, mas pelo impacto duradouro que deixou na Igreja. A celebração de Santa Lídia é uma oportunidade para refletirmos sobre a grandeza dos pequenos atos de fé. Se você já se perguntou sobre a importância de uma contribuição pessoal na vida religiosa, esta é a sua chance de entender. A memória de Santa Lídia nos ensina que, às vezes, um gesto pode mudar tudo. E enquanto você participa das comemorações, pense em como suas próprias ações podem ressoar através dos tempos. Este dia é mais do que uma simples homenagem, é uma celebração da coragem e do compromisso com a fé. Ao celebrarmos Santa Lídia, somos convidados a considerar o nosso próprio caminho espiritual e o impacto que podemos ter nas vidas dos outros. Assim como Lídia, que transformou sua cidade e contribuiu para a fundação da primeira Igreja Católica, todos nós temos a capacidade de fazer a diferença. E a história não para por aqui, o papel de Lídia na vida dos apóstolos é apenas o começo. Santa Lídia não foi apenas uma comerciante de púrpura influente, ela desempenhou um papel vital ao encontrar e apoiar os apóstolos São Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Imagine a cena, um grupo de apóstolos em viagem, buscando um local para compartilhar sua mensagem, e encontram alguém que se torna um pilar de apoio. Essa conexão não foi meramente circunstancial, mas uma aliança estratégica que ajudou a disseminar a mensagem cristã. O encontro de Santa Lídia com os apóstolos não foi apenas um evento histórico, foi um ponto de virada na propagação do cristianismo na Europa. Pense em como a colaboração e o apoio mútuo podem gerar grandes mudanças. Assim como Lídia ofereceu hospitalidade e assistência aos apóstolos, em nossa vida cotidiana, podemos apoiar aqueles que estão em missão, seja em nossas comunidades ou em nossas próprias jornadas espirituais. Santa Lídia abriu as portas de sua casa e seu coração aos apóstolos, demonstrando uma profunda hospitalidade e compromisso com a fé. Isso nos lembra da importância de sermos abertos e acolhedores em nossas próprias vidas. Ao refletir sobre esse momento, considere como você pode criar conexões significativas e oferecer suporte àqueles que estão fazendo a diferença ao seu redor. E enquanto exploramos a história de Santa Lídia, também descobrimos o contexto fascinante de Filipos. Filipos, na Macedônia, não era apenas uma cidade importante da época, era um verdadeiro centro de poder e influência. Imagine viver em um lugar que, apesar de sua importância, não tinha sinagoga, tornando a pregação de São Paulo e seus companheiros um desafio. Santa Lídia, como comerciante de púrpura, era uma figura notável nesse cenário, destacando-se não só por sua riqueza, mas também por sua influência social. A presença de Santa Lídia em Filipos é um exemplo claro de como uma pessoa pode se destacar em um ambiente competitivo e utilizar sua posição para um bem maior. A púrpura, um corante valioso na época, não apenas refletia status, mas também mostrava a capacidade de Lídia de operar em uma esfera de elite. Ela não era apenas uma comerciante, mas uma líder cuja influência ajudou a moldar o cenário religioso e social de Filipos. Enquanto exploramos o contexto de Filipos, é interessante notar como o cenário histórico e social influencia a propagação de ideias e a formação de comunidades. A posição de Santa Lídia nos dá uma perspectiva sobre como os líderes de hoje podem usar sua influência e recursos para promover mudanças positivas. E ao adentrarmos na jornada de Santa Lídia, vemos como sua conversão ao cristianismo foi um marco na sua vida e na história local. A conversão de Santa Lídia ao cristianismo foi um momento marcante e transformador. Ao ouvir a pregação de São Paulo, Lídia não apenas ouviu, mas absorveu a mensagem com um coração aberto. Imagine a transformação que ocorreu quando uma pessoa influente decide abraçar uma nova fé e, em seguida, leva sua família a fazer o mesmo.
Isso não é apenas uma mudança pessoal, mas uma revolução no círculo social e religioso. Santa Lídia não apenas se converteu, ela se tornou uma fervorosa defensora da nova fé. Ao batizar sua família, ela não só estendeu seu compromisso, mas também estabeleceu uma base sólida para a disseminação do cristianismo em sua comunidade. É como se cada ato de fé dela fosse uma pedra lançada em um lago, cujas ondas se espalham e afetam a todos ao redor. Essa conversão foi mais do que um evento, foi o início de um legado duradouro. Para entender a magnitude da conversão de Lídia, pense em como pequenas mudanças em nossas vidas podem gerar grandes impactos. Se você está em busca de transformação pessoal, considere como suas próprias escolhas podem influenciar aqueles ao seu redor. E enquanto Santa Lídia estabelecia uma nova direção para sua vida, sua casa logo se tornaria um centro crucial para a primeira igreja católica na Europa. A casa de Santa Lídia se tornou a primeira igreja católica na Europa, um marco impressionante na história do cristianismo. Imagine a importância de uma residência que, ao receber os apóstolos e os primeiros convertidos, se transformou em um local de culto e reunião. A conversão de Lídia e sua acolhida para os apóstolos representaram um ponto de partida fundamental para a expansão da Igreja Católica no continente europeu. Este feito não é apenas um detalhe histórico, é um testemunho do impacto que uma pessoa pode ter na construção de uma comunidade de fé. A transformação da casa de Lídia em uma igreja revela como espaços simples podem se tornar centros de espiritualidade e comunidade. Pense em como a dedicação e a hospitalidade de Lídia ajudaram a criar um ambiente propício para o crescimento da fé cristã em uma nova terra. Se você já se perguntou sobre o poder dos ambientes em nossa vida, a história de Santa Lídia oferece uma resposta. Espaços e lugares podem se transformar em centros de influência e mudança através de nossa dedicação e fé. À medida que avançamos para explorar a importância e a influência de Lídia, considere como você pode criar um ambiente que acolha e inspire a transformação em sua própria vida. Santa Lídia usou seu prestígio e liderança de maneira exemplar para promover o cristianismo em Filipos. Sua influência não se limitou ao comércio de púrpura, ela se estendeu ao coração da comunidade, ajudando a estabelecer e expandir a fé cristã. Imagine a força de uma pessoa que, com seu status e posição, é capaz de fazer a diferença na vida espiritual de toda uma cidade. A atuação de Lídia é um exemplo claro de como o poder e a influência podem ser usados para fins positivos. Ela não apenas apoiou os apóstolos, mas também envolveu outras mulheres e famílias na causa cristã. Em nossos próprios contextos, a capacidade de usar nossa posição para o bem pode ser um grande diferencial. Se você possui influência em sua comunidade ou grupo, pense em como pode direcionar essa influência para ajudar e apoiar causas importantes. A história de Lídia nos convida a refletir sobre como nossa própria influência pode ser aplicada para promover mudanças significativas. Se você está em uma posição de liderança, considere como suas ações e decisões podem impactar os outros de maneira positiva. A próxima parte de nossa jornada explora o legado duradouro de Santa Lídia e sua veneração na Igreja Católica. O legado de Santa Lídia transcende o tempo, estabelecendo uma tradição de veneração na Igreja Católica. Seu papel como padroeira dos tintureiros reflete não apenas sua ocupação, mas o impacto profundo que teve em sua época e além. A veneração de Santa Lídia é um testemunho de como uma vida dedicada à fé e ao serviço pode deixar uma marca duradoura. Celebrada no dia 3 de agosto, a memória de Santa Lídia continua a inspirar e a motivar os fiéis até hoje. Sua história é um exemplo de como o compromisso com uma causa pode levar a uma veneração duradoura. Se você já se perguntou sobre o impacto de um legado, a vida de Lídia mostra como a devoção e a liderança podem se transformar em uma tradição respeitada e amada por gerações. O culto a Santa Lídia é uma lembrança de que nossas ações podem ressoar através dos tempos e inspirar outros a seguir nosso exemplo. À medida que refletimos sobre o legado de Lídia, pense em como você pode criar um impacto duradouro em sua própria vida e na vida dos outros. A jornada de Santa Lídia, desde sua conversão até sua veneração, oferece uma visão poderosa de como uma vida de fé pode transformar o mundo ao nosso redor.